Meus irmãos e minhas irmãs, muito boa tarde. Vamos ler, então, a página de abertura do livro Minutos de Sabedoria e, em seguida, faremos a nossa prece. Então, a página é a seguinte: não desanime, não pare no primeiro degrau da ascensão. Se a dúvida o assaltar, se a tristeza bater à sua porta, se a calúnia o ferir, erga sua cabeça corajosamente e contemple o céu iluminado e tranquilo. Embora recoberto de nuvens, você sabe que elas passarão e o céu voltará a brilhar. Siga à frente, que todas as nuvens da existência também hão de passar. Vou ler de novo. Siga à frente, que todas as nuvens da existência também hão de passar. E voltará a brilhar o sol da alegria. Feita a leitura da página, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Amado Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, nesse novo normal da nossa casa espírita, procurando o aprendizado, procurando ampliar as nossas relações de afeto, de carinho. Permita que todos nós sejamos inspirados pelos bons espíritos para que a tranquilidade se faça em nossos corações e que, diante do sofrimento, nós não desanimemos. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, minhas irmãs, então nós paramos no capítulo 6. Quando a dona Ivone entrar, eu vou dar um espaço para ela, que ela disse que estava com algumas dúvidas, mas ela não teve tempo na semana passada. Mas, enquanto ela não entra, eu vou começando aqui a nossa reflexão. Então, hoje nós vamos falar, inicialmente, a respeito do capítulo 6, capítulo 6, não, capítulo 11, Oi? É isso que eu ia falar, é o capítulo 11. Isso, capítulo 11. Você estava dizendo 6. Não, é porque no meu roteiro aqui é 6, mas é capítulo 11, tá? Bem, então o capítulo 11 fala sobre o desdobramento mediúnico do Castro. O que é desdobramento mediúnico? Desdobramento mediúnico é o afastamento parcial da alma do médium para ele realizar algum serviço na reunião mediúnica. O serviço que o Castro realizaria naquele momento era um encontro espiritual com um companheiro que tinha já desencarnado. O nome dele é Oliveira. Ele estava lá numa colônia espiritual distante e ele gostaria de enviar uma mensagem para o grupo, uma mensagem de bom ânimo, uma mensagem para relatar como é que ele estava se colocando no mundo espiritual. E aí os mentores espirituais se aproximaram dele, o retiraram do corpo físico e, no início, o seu perispírito e veio impregnado de fluido vital. Fluido vital é o ectoplasma. Todos nós sabemos que no nosso perispírito, enquanto estamos encarnados, nós temos o chamado duplo etérico, que é a primeira camada do perispírito. Essa primeira camada do perispírito ela fica impregnada desse fluido vital que permite uma ligação entre o corpo físico e o perispírito, e ele intermedia certas reações fisiológicas. O metabolismo do nosso corpo ele é intermediado pela interação do perispírito, do fluido vital e do corpo físico. Então, inicialmente, quando o Castro se desdobra, ele vem impregnado desse fluido vital. E, em função disso, ele não poderia se desdobrar. O corpo dele, com uma impregnação de fluido animalizado, de fluido vital, ficaria difícil para a espiritualidade deslocá-lo na direção de uma colônia espiritual. Me parece que a colônia espiritual do Oliveira ficava numa região mediana, numa região, creio que não é no mesmo nível do nosso lar, um pouco mais próxima da Cruz, mas é uma região mediana. Então, eles operaram o perispírito do Castro, devolvendo ao corpo físico do médium, ou recambiando, recolocando no corpo físico do médium fluido vital, e precisou o grupo se unir em prece, precisou o grupo se concentrar para que aquele trabalho se efetuasse. Então, feito isso, o perispírito dele ficou íntegro,
o corpo físico continuou ali presente. O corpo físico dele seria uma espécie de microfone no qual ele transmitiria as informações do mundo espiritual, que ele veria no mundo espiritual, e ele aí ele colocou-se em deslocamento na direção dessa colônia. Só que ele, para chegar lá, ele teria que passar pelo umbral denso, por uma região de sofrimento. E aí a espiritualidade, os amigos espirituais que o estavam assessorando, colocaram um capacete fluídico no nosso companheiro, né, no Castro, para que ele tivesse um direcionamento fixo, ele não ficasse prestando atenção no que ele estava vendo na região do umbral denso, que poderia desequilibrá-lo. Mas, mesmo assim, naquela passagem pelo umbral denso, ele começou a ouvir aqueles gritos, lamentos, pedidos de socorro, e aquilo ali deixou ele desequilibrado. Daí, mais uma vez, ele solicitou ao grupo que orasse, que se concentrasse, pedisse a assistência do mundo espiritual para que ele pudesse se deslocar com mais facilidade. Feito isso, ele ficou mais tranquilo e aí conseguiu chegar aonde Oliveira se encontrava. Ao encontrar o Oliveira transmitiu lá da colônia espiritual, através do Castro, a mensagem. Então, como nós falamos, o médio de desdobramento, além do perispírito dele se deslocar, quando ele chega num determinado local, um companheiro desencarnado pode utilizar o corpo físico como um microfone, como um transmissor de voz. E foi o que o Oliveira fez. O Oliveira começou a dar notícias, que ele estava muito bem, estava saudoso do grupo, mas que ele estava se recuperando. E aí, feito isso, ele retornou ao corpo físico e se reintegrou ao trabalho. Então, vocês vejam que isso é um tipo de mediunidade específica e é um tipo de mediunidade que é necessário muito união mental do grupo para que o trabalho se efetue com segurança. Porque se porventura houver alguma interferência, um pensamento inadequado, se houver animosidade no grupo, o médico pode até desencarnar. Ele pode, naquele período que ele está fazendo esse translado, que ele está fazendo esse deslocamento, se houver algum choque, olha só aqui, ó, a Lucy vai ter que ficar de babado do bode, tá, gente? Esse canal vai ter que sair, porque o bode começa a latir, ela tem que ir lá para dentro. Então, no caso, nesse período em que o médium ele está fazendo esse deslocamento, o grupo tem que estar muito concentrado, porque senão o médium pode vir até desencarnar, no sentido de que há um rompimento dos laços fluídicos entre o perispírito e o corpo físico e há um processo de acidente mediúnico, né? Agora, é claro que a espiritualidade isso só acontece em casos extremos, só acontece em casos de irresponsabilidade do grupo. Então, por exemplo, se eu não tenho conhecimento em relação a desdobramento e eu vou querer fazer uma experiência com o médium sem saber o que eu vou fazer exatamente, eu posso colocar o médium em risco. A espiritualidade permite, por quê? Porque a espiritualidade respeita o nosso livre-arbítrio. Mas se eu tiver no meu trabalho mediúnico, médio de desdobramento, e eu não souber conduzir o trabalho e houver algum acidente, eu digo, o dirigente será responsável pela situação. Então, em linhas gerais, é isso. E agora vocês comentarem e perguntarem. Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Não, você falou que pode haver um incidente e ele desencarnar. Isso. Mas, assim, para desligar os laços fluídicos, o corpo já não tem que estar morto? Assim, eu entendo que primeiro o corpo morre e depois há o rompimento dos laços fluídicos. Aí, ao contrário, há um rompimento dos laços fluídicos e aí o corpo morre? Isso para mim não ficou... Não, olha só, Aline, a questão é a seguinte, vamos dar um exemplo didático para ver se fica mais claro. O que eu estou ressaltando é que esse tipo de mediunidade tem que ser trabalhada por quem sabe, por quem tem conhecimento para fazê-lo. Então, por exemplo, eu, atualmente, apesar de, na teoria, a gente ter algum conhecimento, eu não saberia lidar com o médio de desdobramento. Então, se porventura, lá na nossa casa, em algum momento, aparecer um médio de desdobramento, eu vou ter que encaminhá-lo para outra casa espírita, porque eu não sei lidar, não sei trabalhar esse tipo de mediunidade. Se eu ficar naquele posicionamento de querer dar uma de sabichão
e querer querer forçar uma situação que eu não sei controlar, o que pode acontecer? Pode acontecer duas coisas. O médium ele colocar em desdobramento. Ele para lá no umbral denso, para numa região em que ele é assediado pelos perseguidores espirituais. Ele vai começar a pedir socorro, vai querer voltar para o corpo, eu não vou saber o que fazer. Então, nesse momento, pode haver algum acidente com o médium. Eu estou falando de desencarnar, é uma situação extrema, mas vai haver algum problema ali que o médium vai ter dificuldade de voltar para o corpo. Isso pode acontecer. Então, eu vou te dar um exemplo que eu estou recordando agora, do livro Nas Recordações da Mediunidade, em que a Ivone Pereira ela era médium de desdobramento. Então, ela, por recomendação do mentor espiritual dela, o Charles, ele falava para ela assim: você não se desdobre desacompanhada, você só deve se desdobrar na minha companhia. Mas você sabe como é que é médium, né? Aí ela, por curiosidade, uma vez, ela se desdobrou e se deparou com um espírito perseguidor que tomou uma forma de caveira, adotou a forma de uma caveira que batia os dentes, né? E começou a correr atrás dela. Ela entrou no corpo, o coração acelerado, com falta de ar, e o Charles, ali do lado, falou assim: eu não te avisei para você tomar cuidado? Então, é essa situação que pode acontecer. Uma outra situação daí que pode acontecer é o seguinte: você pode se desdobrar, ir numa região feliz, e você fala assim: eu não quero voltar mais para o corpo, não, eu quero ficar aqui. Às vezes você está já com um pouco de dificuldade de aceitar a tua vida, aí você chega lá numa colônia com flores, com beleza, não, eu não quero voltar, não quero voltar. E aí o esclarecedor, o dirigente, se não tiver habilidade, o próprio médium corta o espírito do médium, né? Se afasta, a alma do médium se afasta de tal forma que ele mesmo desloca os laços fluídicos. Então, o que eu estou colocando é que acidentes podem acontecer, entendeu? A desencarnação, logicamente, é uma coisa extrema, mas pode acontecer. Um outro tipo de mediunidade também, assim, só para a gente ficar mais claro para nós dos acidentes que podem ocorrer, é o seguinte: médio de materialização, chamado médio de efeitos físicos. Então, eu tinha uma amiga nossa, que ela era muito jovem, e ela foi assistir uma reunião de materialização. Então, quando ela viu o espírito se materializar, ela gritou, falou assim: meu Deus, fez assim, o médico quase que morreu. Entendeu? Aí o mentor fala assim: essa moça, quem foi o responsável que colocou essa moça aqui para assistir essa reunião? Porque só porque ela falou: meu Deus, o médium deu aquele choque anímico no médium, e quase que o médium passou mal e podia desencarnar, entendeu? Então, essas questões de deslocamento da nossa alma têm que ser realizadas quando é deslocamento assim, em trabalho espiritual, sem uma condução dos mentores, tem que ser feito com cuidado, porque a gente pode, numa dessa, ter um encontro desagradável e você vinha passar mal. Aí, lógico, a desencarnação é uma situação extrema, mas também pode acontecer. Ok, entendi. Ela falou que quando ela gritou, o médico ficou passando mal, teve que acabar com a reunião, o mentor ficou muito aborrecido, falou que foi uma irresponsabilidade deles colocá-la tão jovem naquela reunião, que ela ficou com medo, né? Que ela era um espírito superior que ela estava vendo, mas é um fato, a gente não está acostumado a ver espírito, né? Aí ela viu o espírito se formando, meu Deus, falou isso, pronto. O médico começou a passar mal, deu um problema sério. Entendi. Então, é isso que eu estou falando. Tá bom. Por isso que eu estou... O ressalvo é o seguinte: a gente só deve fazer o que a gente sabe. Esse negócio de ficar fazendo experiência, ficar fazendo coisa assim que a gente não sabe, é melhor não fazer. É melhor fazer o feijão com arroz, que a gente domina, do que querer inventar a roda e depois entrar pelo canto. Entendi. Eu tenho uma dúvida, Fernando. Oi, não, Olha. Eu vou ler aqui a passagem onde eu fiquei com essa dúvida. Onde diz assim: disse Hilário, com expressão admirativa,
Aqui vemos, desse modo, a exteriorização da sensibilidade. Aí é nessa parte que eu não entendi direito. Sim, se algum pesquisador humano ferisse o espaço em que se situa a organização perispirítica do nosso amigo, registraria ele, de imediato, a dor do golpe que se lhe desfechasse, queixando-se disso pela língua física, porque, não obstante liberto do vosso somático, prossegue em comunhão com ele por intermédio do laço fluídico de ligação. Eu não entendi essa parte, assim, mais ou menos. Eu achei que era na hora desse estado de perturbação que ele estava passando por alguma Não, zona lá mais... essa referência do Hilário, né, do orientação do mentor, é o seguinte, que quando você está numa reunião dessa categoria, em que o médium está se desdobrando, todo mundo tem que concentrar para dar suporte magnético ao médium. Tá? Essa questão que ele fala, exteriorização da sensibilidade, é porque ele está exteriorizando a alma imortal, o espírito imortal, a centelha divina está sendo exteriorizada. Então, naquele momento, o médium ele vai ter recursos psíquicos que ele não tem normalmente quando você está no corpo físico. Então, quando você está no corpo físico, você não tem certas percepções que você tem quando a sua alma está desdobrada. Então, por exemplo, você desdobrada, você vê com clareza o mundo espiritual. Você vai ver os espíritos que lá se encontram, você vai ver espíritos que querem prejudicar a reunião, você vai ter uma visão ampla do mundo espiritual. Se o grupo não estiver bem concentrado, estiver bem afinado, o médium ele vai, ao ver essa situação, ele vai ter dificuldade para lidar com isso. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, então, digamos, você, no caso se eu fosse médium de desdobramento, eu me desdobraria do corpo. Aí você sabe que em todo trabalho, mesmo um trabalho seguro, tem espíritos que querem prejudicar a tarefa. Aí eu me desdobro, chega um perseguidor do grupo, ou um perseguidor da casa, fala assim, olha, vocês, cuidado, hein? Cuidado que eu vou te derrubar, eu vou começa a ameaçar o médium. Se o grupo não der suporte magnético, o médium vai se descontrolar totalmente. Ele não vai conseguir caminhar, não vai conseguir avançar no trabalho. Ele vai ter um choque anímico, ele vai sentir dor mesmo, ele vai sentir medo, vai sentir insegurança, vai ter dor física mesmo. Então, é isso que ele está falando, que quando você tem uma tarefa desse porte, o grupo também tem que estar bem afinado. Não é um trabalho assim que você vai fazer por curiosidade. Então, olha só, vamos tentar ir esclarecendo melhor. Digamos que eu estou lá na casa espírita, aí vamos dizer que o Eduardo, né, que trabalha conosco, se ele tivesse essa capacidade de desdobramento. Aí ele está se desdobrando, eu penso assim, será que Eduardo, o que Eduardo está vendo? Aquilo ali já baixa o tônus vibratório do grupo e ele vai perceber isso e já vai se descontrolar. Então, é um momento em que o grupo tem que estar afinado. É igual, por exemplo, aí, no caso, a Rosana está aí, ela pode até falar para você. Por exemplo, no nosso caso, lá na reunião, quando eu ia na reunião de sexta-feira, se a Sônia está esclarecendo, se ela está com dificuldade, a Rosana está sentada lá no grupo de apoio, ela fala assim, hoje Sônia está enrolada. Acabou, ela não vai conseguir fazer o trabalho, entendeu? Agora, imagina lidando com desdobramento e a pessoa pensar isso. Então, ele está alertando para que haja uma homogeneidade de pensamento no grupo, para que o médium tenha um suporte. Então, por isso que o trabalho mediúnico, a gente fala assim, que a espiritualidade faz o maior trabalho. Faz, mas a gente também tem que fazer a nossa parte. A nossa parte é nós colaborarmos com a espiritualidade para facilitar o trabalho e não dificultar. Eu não sei se deu para você entender, mas o que eu compreendo dessa passagem é isso aí, tá? Tá, obrigada. Se você estiver com dúvida, você vai falando que a gente vai tentando esclarecer, tá? Mas o que eu entendo é isso. Logo abaixo, veio com relação, tem a parte com relação ao vestimento.
dele, né, em No desdobramento. caso, ele vai vivenciar. Ele não vai, normalmente, o médio desdobrado, ele não vai se desdobrar com a roupa que ele está vestido no plano material. Ele vai colocar uma túnica, vai colocar alguma vestimenta que facilite a volitação. Porque uma roupa, por exemplo, eu chego na reunião mediúnica, eu estou lá com a minha roupa, que eu cheguei do trabalho. A roupa está suada, a roupa está com impregnação de fluidos que eu absorvi durante o dia, de deletérios e tal. Então, eu não vou me desdobrar mantendo essa aparência com essa roupa que eu estou. A espiritualidade vai colocar alguma roupa específica para que durante a volitação não haja nenhum problema. Porque a nossa roupa fica impregnada também com os nossos pensamentos. E como a gente tem dificuldade de manter um pensamento elevado, então, quando a gente se desdobra, a espiritualidade coloca uma roupa específica para que a volitação transcorra sem problema. Porque se for com a nossa roupa, você vai ficar igual se você tivesse com uma armadura, porque a roupa está impregnada com o seu psiquismo, com as suas deficiências mentais. Gente do céu, é porque eu também eu tô com mais Não, olha, dúvidas. Aline, olha só, pode perguntar. Aí é aquele que eu já falei para Não, é você. porque assim, eu sozinha ficar falando, às vezes tem pessoas que querem falar também. Não, mas sabe? pode falar, Aline. Vai falando aí que a gente vai fazendo. Hoje a gente tem mais tempo, é hora de tirar a dúvida mesmo. Entendeu? Tá bom. Aí, então, eu fiquei, assim, muito reflexiva, lendo novamente, né, essa passagem. Inclusive, quando você gravou lá atrás, eu acho que eu me esqueci, desculpa, porque você já havia gravado. E, assim, quando você esclarecia e a gente acompanhando, assim, não ficava dúvida, eu ficava assim, o Fernando já falou tudo e tal, mas aí agora, como não tem como acessar a gravação, né? Aí eu fiquei, não sei, essa especificamente fiquei com muita dúvida. Aí, assim, a pergunta é a seguinte: assim, com qual intuito, na realidade, assim, ele foi encontrar um amigo, né, lá espiritualmente. Aí, assim, são várias dúvidas. Por que foi marcado para que esse irmão, né, em desdobramento, a espiritualidade amiga fez uma reunião, ele foi comunicado quanto a isso, ou aconteceu simplesmente porque ele estava em desdobramento, e aí foi encontrar esse irmão desencarnado? Qual o intuito nesse sentido? Não sei se você saberia responder tudo isso, mas Não, olha só, são questões que estão me... Deixa eu tentar responder por parte. Em relação ao que ocorre durante a reunião mediúnica, isso é planejado previamente. Então, o que ocorre? Antes da reunião mediúnica, os médios, eles em desdobramento anímico, eles vão à casa espírita e eles são informados do que vai acontecer no dia da reunião. Então, a Célia está aí, por exemplo, na videoconferência. Ela, antes de sexta-feira, no dia que a espiritualidade determinar, eu não sei qual pode ser na véspera, pode ser na antivéspera, ela é levada pelo mentor espiritual dela à casa espírita e ela é informada da planilha de serviço para aquela reunião. Então, eu falo, olha, Célia, a reunião dessa sexta-feira, você vai dar comunicação a esse irmão e a esse irmão. Então, ele tem essa característica, tem essa característica. Você já se prepara, já fica atenta, e eu já vou ligar, quem é o mentor falando, né? O mentor da Célia ou o mentor da reunião. Nós já vamos ligar esse médium, esse espírito a você, para você já ir se acostumando com o teor vibratório dele. Então, isso é feito em toda reunião. Isso é feito em toda reunião, tá? Aí, em relação ao Castro, ele com certeza ele foi levado em desdobramento e foi avisado a ele que ele faria esse serviço. Por quê? Porque, periodicamente, a espiritualidade permite
que nós temos notícias dos nossos entes queridos para fortalecer em nós a necessidade de trabalho no bem. Porque o Oliveira ele foi um trabalhador da casa. E ele, por causa dessa tarefa que ele desenvolveu, ele conseguiu alguns méritos. E, se você for ler a mensagem, é isso que ele está alertando, né? O grupo, falando para o grupo persistir, para o grupo se manter antenado, para o grupo se manter ligado à tarefa, para ter assiduidade e tal. Ele dá essa orientação para o grupo. Então, em relação a uma comunicação de um espírito feliz, de um espírito que vem dar uma orientação doutrinária, o objetivo é esse, é fortalecer o ânimo do grupo e fortalecer também a nossa responsabilidade diante do trabalho. Se acontecer de haver a necessidade de um atendimento a um sofredor, qual de complementação magnética, e esse atendimento se faria com o auxílio da espiritualidade do grupo. Então, digamos que você está doente lá na tua casa, aí naquele dia está programado do médium se desdobrar aí na sua casa, falar assim, olha, a nossa irmã Aline aqui, ela está enferma, ela está lá com febre, está doente e tal, tem a presença de um irmão ali menos esclarecido na casa dela, que está dificultando o estado dela orgânico, então o médium ele vai se desdobrar, vai lá para atendimento desse companheiro. Aí ele se desdobra, vai lá na tua casa, acompanhado, lógico, dos mentores, e o comunicante, esse espírito que está lá na tua casa, ele pode se comunicar falando sobre as angústias dele, sobre os anseios dele, e ele ser removido para a casa espírita. Então, o objetivo é o trabalho no bem, mas isso não é feito aleatoriamente, isso não é feito assim do nada. É feito dentro de um processo de planejamento, dentro de um processo de necessidade. E outra coisa, essa atividade, você não pode ficar saindo pelo centro falando o que aconteceu. Você lembra que a gente lá na nossa casa, a gente não comenta o que acontece na reunião de desobsessão? Você não deve sair falando. Por exemplo, se acontecesse de ter um trabalho, um atendimento desse em relação a você, eu não ia chegar para você e falar, olha, Lili, o fulano teve lá na tua casa desdobrado, olha, tem um espírito lá do teu lado. Não, não é nada disso. O trabalho seria feito sigilosamente, privativamente. Então, o médio de desdobramento é mais um mecanismo de auxílio, que é realizado para que o entendimento do mundo espiritual seja ampliado. Mas não é feito assim aleatoriamente, é feito dentro de um planejamento. E, além disso, desse desdobramento anterior, depois que a reunião termina, a maioria dos médios voltam à casa espírita, em desdobramento anímico também, para que o trabalho tenha continuidade. Então, muitas ocasiões, eu sonho com Célia, com Rosana e tal, aí parece que a gente está tendo pesadelo, né? Mas aí, não é pesadelo não, porque é um trabalho mediúnico mesmo. Aí, o que acontece? A gente é levado na casa espírita para a continuidade do trabalho. O trabalho continua depois que ele termina do ponto de vista material. Então, para deixar claro para a gente que esse intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual é constante e natural. Não é uma coisa sobrenatural. É porque, como a gente não sabe lidar com isso e a gente ainda tem essas nossas dificuldades, então às vezes a gente não compreende, mas o objetivo é fortalecer a nossa fé, fortalecer o nosso bom ânimo e também no sentido de quando a gente está precisando de ajuda, a espiritualidade ajudar de forma mais eficaz. Desculpa, Obrigada, Fernando. Desculpa. Então vai. Só para lembrar, quando vai terminar o tempo daqui a 3 minutos, eu vou colocar o link novamente lá em seguida para vocês poderem entrar, ok? Tá bom. Aí, Para Lucia, continuar. é contigo aí. É só clicar no link e pronto. Tá bom? Tá bom, tá legal. 3 minutos aí, Fernando. Tudo bem.
Mais alguma pergunta em relação a esse capítulo? Então, eu vou começar o outro, e aí, se vocês tiverem alguma pergunta ainda pendente, fala. O meu vídeo está travando. Eu estou saindo já. Ó, não estou ouvindo o que ela está falando, não, Soraya. É o sinal dela. É o Vou sair sinal da internet. Você sai e entra de novo. E aí, Célia? Recebeu a tinta que eu mandei para você? Para pintar a casa, fala para ela, casa. Para pintar a casa, tudo bem. Para cabelo, não deu, fala para ele. Como faltam 2 minutos, vocês querem encerrar e entrar de novo logo? Melhor. Ok, vou estar dando stop